Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um negócio que não seja muito legal. O tempo ou o período, alguns períodos, que a aula dava prejuízo. Por que a aula dava prejuízo? Muitas vezes, talvez eu não sabia precificar a minha aula ou não trabalhar direito a logística. Então eu tinha uma aula, por exemplo, em um lugar, depois eu tinha uma aula 2 horas depois em outro lugar totalmente diferente, então tinha o período de deslocamento, aí você tem que voltar para o mesmo lugar antes, então eu não sabia fazer a logística direito e até os valores eu não sabia o quanto cobrar. E aí quando eu aprendi a precificar também, ficou mais fácil. E aí eu criei também uma logística. Então durante um bom período lá atrás, eu tomava prejuízo. Mas o prejuízo é importante para você. É você sendo testado para ver se é isso mesmo que você quer. Durante um bom período da minha vida, eu não tinha carro. Eu e minha esposa só tínhamos um carro e ela usava porque ela estava grávida ou porque ela trabalhava em outro lugar e eu resolvia ir de ônibus. Hoje nós temos nossa filha, então por conta da nossa filha, ela sempre ficou com a opção do carro. E eu ia para cima e para baixo de ônibus, de Uber, de Yellow. Na época tinha bike que andava, as bikes do Itaú, então a gente sempre optou dessa forma. Uma vez ou outra eu viria de carro. Mas mesmo assim, eu acabava tomando prejuízo em algumas aulas, por não ter essa logística pronta, definida. E aí, nesse período, o que acontecia? Eu calculava mal, dava bastante aula até, só que chegava no final do mês eu falava, para onde que foi o dinheiro? O que está acontecendo? Era eu não sabendo primeiro precificar o valor das minhas aulas e não trabalhar direito a logística. Vou citar um exemplo clássico que acontecia muito comigo. Então, por exemplo, eu lotava a minha agenda de manhã, à tarde eu não ficava dando aula, eu voltava para casa, às vezes pegava, vamos falar, um Uber, às vezes pegava um ônibus. Então eu pegava, dava todas as aulas de manhã. Meio-dia ia para casa, 1 hora almoçava, só tinha aula às 7 horas da noite. 5h30 saí de casa para voltar. Se eu peguei um Uber, já desconta do valor dessa última aula, porque é o valor que eu estou indo. Se eu peguei ônibus, o valor é mais barato. Aqui em São Paulo, acho que a passagem hoje está R$5. Então, é 5 para ir, 5 para voltar. Digamos que eu cobre R$100 a aula. Então 5 para ir, 5 para voltar, mais um lanche que eu faço aqui em São Paulo não sai por menos de R$10 hoje. Então a aula de 100 já baixou para 80. Fora o período que você está indo até a aula de ônibus e voltando. Então esse período é gasto e você não vê. Então se você dividir a sua 1 hora, 45 minutos aí de aula por 3, esses 80, divide ele por 3, vamos falar que você só pague a passagem ida e volta, sobra R$30 por hora. 25, 30 reais que você tá tendo. Ah, mas esse valor não compensa. Compensa. Mas dá prejuízo. Dá prejuízo inicialmente, mas ele compensa para você agregar valor lá na frente. Então, é um investimento que você está fazendo. Ou, depois, vamos falar, chegou a pandemia, comprei o meu segundo carro, igual agora está acontecendo, comprei o segundo carro. Minha esposa tem o dela, eu tenho o meu. E aí, acontecia a mesma coisa, porque alguns alunos estavam voltando para o presencial e outros ficavam no online. Quando voltava para o presencial, eu tinha uma aula, por exemplo, de manhã, 2, 3, e depois só ia dar aula à noite. Eu saía de carro de manhã, dava essas 2 aulas, voltava para casa, ficava o período da tarde dando aula online e voltava à noite. Ah, de carro aí eu gasto, vamos falar, R$30, R$40, mais o Zona Azul, isso, aquilo, vamos juntar tudo por aula, aí eu gastava R$50. R$50 mais o período de deslocamento, vamos falar que eu estava ganhando 10, R$20 por aula. Por aula. Porque a gente calcula o deslocamento mais a aula. Então isso é você saber precificar a sua aula. Você sabe quanto tempo você gasta, quanto tempo você gasta na aula, mais o tempo de retorno. E aí eu percebi que se eu não tivesse feito isso lá atrás, hoje eu não teria essa quantidade de alunos. Eu tenho sim que tomar alguns prejuízos, eu tenho que tomar às vezes na cabeça para entender que vai ser de suma importância lá na frente. O que aconteceu depois? Eu percebi que se eu ficasse em casa, eu não teria nada. Então, valor zero. Se eu fosse dar aula, era um investimento, porque eu estaria agregando valor aos meus alunos, ok? E também estaria tendo a oportunidade de conquistar novos alunos, mostrando o meu trabalho. E foi o que aconteceu. Então, durante todo o período, vamos falar até antes da pandemia ou depois, eu fazia questão de dar essa aula. Ah, mas gera um prejuízo inicialmente. Gera, mas ele agrega um valor lá na frente que você não tem nem ideia. É a lei da semeadura tocando toda hora. Você vai investindo, investindo, investindo e lá na frente você vai colhendo os frutos.
Hoje não. Hoje eu fico o dia inteiro na rua, já dou as aulas minhas 8, 10, não importa quantas aulas eu dou no dia, já faço as aulas todas e fico na rua o dia inteiro. Às vezes tem um espaço ali de 1 ou 2 horas entre as aulas que eu uso para almoçar, para ler, para ver um vídeo, para estudar um pouco. Então, como eu estou dentro do carro, é mais confortável hoje. Então eu pego esse período que eu tenho, às vezes eu leio, faço um curso, faço alguma coisa, tem muito curso na internet, às vezes gratuito, ou vejo vídeos relacionados à nossa área, ou vejo vídeos relacionados a qualquer outro tipo que me agrega valor, e isso faz com que eu me desenvolva. Então, todo aquele período que eu fiquei dando aula, às vezes ganhando 20, 30 reais, é importante. Ou tinha aula que eu tomava prejuízo. Então, digamos, várias vezes, se você for calcular, eu pegava e falava o seguinte: minha família está comigo, vamos lá comigo dar aula? Vamos. E aí passava, comia em algum lugar. Tomei prejuízo. Mas isso eu agregava valor, inclusive na minha família, porque elas iam junto comigo, ficava aquele período que eu não teria com ela, indo e voltando, e a gente jantava em algum lugar. Por mais simples que seja, não estou falando que você vai jantar num lugar top, não, no mais simples que seja. Você está ali agregando valor à sua família e agregando valor no seu profissional. Eu fazia sempre questão de incluir esses dois. Dá para elas ir? Elas vão comigo. Pelo menos o caminho de ida, ficava no carro ou fazia alguma coisa no shopping, aí depois passava, pegava e ficava com elas. Então sempre eu agreguei valor. Sempre agreguei valor nessa questão do profissional e agreguei valor para o aluno. O aluno às vezes chegava e falava assim: você tem, vamos falar, terça-feira às 8 horas da noite? Aí eu calculava, minha última aula na terça-feira é 3 horas da tarde. Eu voltava para casa e falava: tenho sim. Porque às vezes na aula que você dá, aquele aluno ele te indica outro, ou você está num condomínio, num prédio, as outras pessoas veem o seu trabalho e gostam, falam: depois dele, o que você faz? Dá para dar uma aula para mim? Claro que dá. Aí você dá aula das 8 às 9, das 9 às 10. Ou você tem um horário antes dele? Tenho, das 7 às 8, das 8 às 9. Percebe que às vezes ali, com um aluno você fica com 3, você pode incluir esses 2 horários, e aquele período que você iria para casa, na volta já começa a compensar, porque ao invés de uma são 3 aulas. Então, durante um bom período, eu tomei sim prejuízo. Alguns prejuízos que vamos falar financeiro, outros períodos que a gente fala, a parte do descanso aí que eu tinha que ter, eu não descansava. Mas hoje, eu vi que é de extrema importância para mim. Então, hoje, vocês estão pegando no início aí e falar assim: mas eu não vou ter prejuízo com essa aula. Vai. Mas por quê? Vai nessa aula que você vai ver que é uma importante. Nessa aula talvez seja o desbloqueio que você vai ter para conquistar novos alunos. Nesse dia talvez seja o dia em que você pegue 2, 3 alunos ou a família inteira da pessoa com qual você está dando aula. Então, mas é um período que você não está fazendo nada, pegue a aula. Tome prejuízo no início, mas depois você vai ver como que ele vai agregar o valor. Esse aluno, às vezes, é o que te indica para outro lugar, que te indica para outro. Esse aluno talvez seja o seu principal marketing. Hoje eu tenho alunos que toda semana falam para mim assim: você tem esse horário? E aí eu passo para ele: minha agenda é essa, vê se alguém se encaixa. Então, às vezes, o meu aluno, muitas vezes, na verdade, o meu aluno é meu principal marketing. Então, não deixem de ir para as aulas, mesmo tomando prejuízo inicial, ok? Esse é meu recado de hoje. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!